Olá, galerinha! Aula de hoje, o planeta Terra, estrutura e forma. Nas duas aulas anteriores, nós falamos da formação da Terra, como foi formado, que há 4,5 bilhões de anos, como eram essas formas, os movimentos. Hoje nós vamos estudar a estrutura e as formas num contexto geral. Primeira coisa, vamos nos lembrar, a Terra ela é uma esfera e ela é presa no universo, na Via Láctea, pela força da gravidade. E dois pesquisadores diferentes, dois estudiosos diferentes, um estudou lá, Cláudio Ptolomeu, estudou que a Terra, tudo que tem no sistema solar girava em torno da Terra, a Terra era o centro do universo. E depois veio outro homem aí, Nicolau Copérnico, e disse não, o Sol está no centro e todos os planetas, tudo que existe, gira em torno do Sol, num sistema chamado heliocentrismo, o sistema heliocêntrico. E depois Galileu Galilei vai defender essa tese, a igreja vai contestar, porque a igreja até então defendia o geocentrismo. E então uma série de acontecimentos aí com Galileu Galilei vai acontecer referente a acreditar, a estudar ou a perceber que tudo que existe no sistema solar girava em torno do Sol e não em torno da Terra. E nós vamos perceber aí os dois movimentos de rotação e translação, tudo aquilo que acontece na Terra. Movimento de rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo e dura o dia e a noite, 24 horas. E o movimento de translação, a Terra gira em torno do Sol, naquele movimento que leva 365 dias, correspondente a um ano e que muda as estações do ano. Mas hoje nós vamos ver a estrutura da Terra. Então a Terra tem o formato de esfera, como nós já vimos, né? Com tudo aquilo que existe, as paisagens naturais, as paisagens culturais. E na aula anterior nós vimos os processos cosmológicos, a formação da estrutura do universo. Hoje a gente vai ver o processo geológico, né? Ou a formação da superfície terrestre. Então a Terra antigamente, eles vão dizer, na teoria da deriva continental de Alfred Wegener, que a Terra ela era os continentes eram uma pangeia. O que vem a ser uma pangeia? Que todos os continentes formavam apenas um único bloco continental chamado Pangeia. E um único oceano que existia chamado Pantalasa. E depois vai se dividir aí até chegar à configuração ao qual nós temos hoje dos 6 continentes, dos 5 oceanos, enfim. Essa teoria da deriva continental de Wegener, ela foi assim até o rompimento de algumas placas tectônicas, mas vai ter uma outra teoria de Hess, o cara dos Estados Unidos, que vai estudar a dorsal mesooceânica, que é aquele rompimento das placas oceânicas que aumenta o assoalho oceânico e que vai dividir os continentes. Então essas duas teorias, a de Wegener, da deriva continental da Pangeia, e a da dorsal mesooceânica de Hess, vai dar uma forma daquilo que é o planeta Terra. E nós sabemos que o planeta Terra é dividido em 3 partes: a crosta, o manto e o núcleo. Na verdade, o manto ele é dividido em superior e inferior, e o núcleo é dividido em interno e externo. Mas, no geral, o planeta Terra ela tem essas 3 camadas. Essas 3 camadas, a crosta, o manto e o núcleo. Tudo isso vai formar a superfície terrestre. Então, tudo aquilo que tem dentro da Terra, eles vão dizer por um outro nome científico, que é o hipocentro. Aquilo que acontece dentro da Terra, hipocentro. E a superfície terrestre, epicentro. Então, os acontecimentos da superfície, as colisões que tem lá no hipocentro, vai acontecer do lado de fora, do lado externo, desculpa, é chamado de epicentro. E também tem aquela outra questão dos nomes científicos das forças endógenas
que são os vulcões, ou todos aqueles acontecimentos lá no interior da Terra, forças endógenas, e as forças exógenas, todos aqueles acontecimentos do planeta que acontecem do lado externo, as geleiras, os ventos, as tempestades, os rios, tudo aquilo que existe do lado exterior são as forças exógenas. E temos também aqueles três conceitos dos abalos sísmicos, ou das vibrações que tem lá no interior da Terra. Vamos falar primeiro de terremoto. O terremoto, ele é aquele rompimento, é aquele abalo sísmico que tem lá no interior da Terra. E ele é medido de duas formas. Ele é medido pela escala Richter e pela escala de Mercalli. A escala Richter de magnitude, desculpa, e a escala de Mercalli que mede a intensidade. Então vamos na escala Richter. A escala Richter, ela varia de 1.0 a 9.0. Ou seja, de 2.4 para trás, ela não vai acontecer quase nada na superfície. Mas quando tem de 2,4 até 6.0, começa a tremer a Terra, a abrir crateras. E uma escala de 9.0 já é derrubar prédios, derrubar casas, uma série de transtornos. Então, na escala Richter, o terremoto ele vai acontecer com a magnitude de 9.0. Uma coisa importante, de 8.0 a 9.0, são 10 vezes maior a vibração dentro dessa escala, de 8 para 9. De 7 para 8 da mesma forma, 10 vezes maior a intensidade de vibração no interior da Terra. Então, a partir de 2,4, nós vamos começar a sentir na superfície. Está tremendo a Terra, nós estamos sentindo, está tremendo, está quebrando os vidros, está derrubando os móveis. Então, nós vamos perceber a partir de 2,4 de magnitude na escala Richter. A escala de Mercalli vai medir a intensidade, que varia de primeiro até o 12º. Então, quanto maior a intensidade, maior a vibração, maior serão os acontecimentos. E isso é relacionado ao terremoto. Maremoto e tsunami, professor. Qual que é a diferença do maremoto e do tsunami? Então, o maremoto é aquele rompimento de placa no interior do mar. Rompeu uma placa tectônica lá no interior do mar e ficou no mar, é chamado de maremoto. Para ser tsunami é quando rompe essa placa, ela há um desencontro e há uma falha e joga para a superfície com uma onda gigante de 30 metros ou qualquer um outro tamanho lá. Mas quando essa água vem para a superfície, nós vamos chamar isso de tsunami. Muito comum isso, 2004 na Ásia, 2011 agora no Japão, onde destruiu uma série de coisas, uma quantidade de pessoas morreram, muitas pessoas ficaram desabrigadas. E quando vem então o tsunami, essa onda gigantesca, destrói tudo que tem pela frente. Então essa é a diferença de um tsunami para um maremoto. Ficou no mar, maremoto, veio para a superfície, tsunami. Então, não deixando de nos apoiar no livro didático, estudem no livro didático para aumentar o conhecimento de vocês. Estamos à disposição e até a próxima aula.